Uma silhueta escura estava em cima de uma montanha de corpos. Os caras assustados disseram que ele estava se preparando para atacar. Mais uma vez, o cara na frente disse para os outros para se prepararem para lutar. O inimigo levantou a mão envolta em eletricidade e disse que Deus ama as pessoas, mas ainda condena os pecadores. O monstro ao lado dele exalou fumaça. O demônio disse que seu nome é Job e que ele é o executor da vontade de Deus. De pé no topo de uma montanha de crânios, ele disse que julgaria os pecados deles de acordo com a vontade dos deuses. A caixa de diálogo diz que a habilidade legião do rei demônio pode manipular monstros, combinando suas consciências para uma luta coesa, aumentando a força dos monstros. O aumento depende do nível. Job disse nos seus monstros para atacar, e eles avançaram para atacar. Cercado por vários monstros enormes, ele disse que todos os ateus com seus pecados iriam para o inferno. O cara gritou de medo, dizendo que esse monstro não podia ser derrotado. Outro cara gritou que todos iriam morrer. Eles começaram a correr, mas um homem vestido com uma armadura e uma capa azul não fugiu. Batendo o pé, ele disse para não recuarem. Em uma posição de combate com sua espada, ele disse que não havia mais ninguém. Eles eram a última esperança, e se rendessem, a humanidade mergulharia na escuridão. Um cara com cabelo branco, armado com uma espada enferrujada, disse que não podiam deixá-los vencer. O demônio olhou para ele com olhos vermelhos e sinistros. O cara foi destruído assim que se aproximou da montanha de crânios. O cara com armadura, abaixando a cabeça, disse que todos estavam errados, mas ninguém tem o direito de julgar os outros. Ele disse que, se quisessem se livrar de todos os ateus, que destruíssem o pecado em si. Ele apertou o cabo da espada com força com a mão, colocando a espada no peito. O cara fechou os olhos, envolto em energia azul, e disse que pela glória da raça humana, sacrificava sua vida. Os caras exclamaram surpresos que isso era magia sacrificial. Uma luz brilhante emanando do herói envolveu o dragão, e eles disseram que o comandante queria morrer junto com aquele monstro. A luz ficou mais forte e eles disseram: louvor para os deuses, a glória é imortal. O demônio, olhando para isso, perguntou sobre o auto-sacrifício. Ele disse que era muito estúpido escolher uma maneira tão batida de morrer. Ele disse que, infelizmente, mesmo que se sacrificasse, isso só atrasaria sua morte por um curto período. Ele abriu a boca em espanto. Os caras, levantando suas espadas, gritaram que o comandante estava certo e que se recuassem, todos morreriam. Era melhor lutar do que morrer em vão. Job protegeu sua mão da luz cegante. Ele olhou para frente em espanto. O herói, cercado de luz, explodiu com uma energia brilhante. O cara com cabelo branco, com um olhar vazio, cerrou os dentes com os olhos arregalados e uma carranca. Ele disse que o verme inútil que utilizou métodos tão lamentáveis deve morrer. Apontando o dedo para frente, ele ordenou que seus monstros os despedaçassem. 3 caras se colocaram na frente deles, e o silêncio pairou entre eles, quebrado apenas pelo latido de um cachorro. O cara de cabelo escuro disse que esse tolo havia enlouquecido novamente. O cara com o moicano disse que chamar um cachorro vira-lata para ajudar era algo especial. O líder, irritado, flexionou os punhos e ordenou que parassem de conversar e o espancassem. Houve uma luta entre eles. Deitado no asfalto, Job perguntou o que aconteceu, onde estavam seus monstros e onde estavam os monstros dele. O cachorro começou a urinar em sua perna e ele xingou, puxando a perna para trás. Franzindo a testa, ele olhou para baixo, olhando surpreso para o reflexo de seu rosto na poça, e perguntou quem era. Ele disse que parecia bom. Ele lembrou do cara com a espada enferrujada, e franzindo a testa, Job se perguntou se não era o recém-chegado que havia morrido. A voz disse que hoje, a fase de teste beta do jogo Dimensional Extermination Matrix havia terminado oficialmente e que masmorras estavam aparecendo agora em cidades ao redor do mundo. Job, pensativo, disse que a fase de teste beta do jogo havia terminado hoje. Em pé, entre os letreiros de neon, em uma rua escura, ele perguntou se talvez tivesse renascido em outro corpo. Apertando a cabeça, o personagem principal xingou e disse que realmente usaram métodos vis, mas o pior era que ele acabou neste corpo inútil. Depois de acariciar o cachorro, ele perguntou com um sorriso: e daí? 7 anos atrás, por volta desta época, o jogo Dimensional Extermination Matrix invadiu a realidade. Masmorras começaram a aparecer em todo o mundo, com monstros do jogo infiltrando-se constantemente na Terra, levando ao caos e ao desastre. Monstros causaram estragos na cidade em chamas, mas ao mesmo tempo talentos que originalmente existiam no jogo começaram a aparecer aleatoriamente entre os jogadores. Essas pessoas são chamadas de despertos. Eles formaram guildas e entraram nas masmorras na tentativa de parar esses desastres. Pessoas fugiram para o portal no telhado do prédio, assim como com o vício em jogos, os despertos rapidamente se imergiram em combates,
caça ao tesouro e ganho de níveis, bem como matança de monstros para ficarem mais ricos e adquirirem equipamentos de alto nível. Ao mesmo tempo, Job lutou sozinho. Ele perguntou quem disse que um desperto só podia ganhar níveis em masmorras. Ele controla monstros, dos mais fracos para os mais fortes, usando-os para se livrar dos outros, ganhando experiência e equipamentos para desenvolvimento, dominando lentamente o mundo. O maior chefe, o personagem principal, disse que era assim antes de aqueles jogadores o matarem e ele ter que renascer. Fechando os olhos, ele sorriu e disse que usaria seus 7 anos de experiência em jogos para se divertir com os novatos. Ele mordeu o dedo com força suficiente para fazer sangue escorrer. Ele estendeu o dedo pingando sangue para o cachorro. Job disse, corando levemente, que ele poderia facilmente se livrar de 80% dos jogadores com seu talento de controle de monstros. Energia vermelha de sua mão envolveu o cachorro e ele disse, chamando-o de seu primeiro servo, para partir com ele, provar seu sangue e servi-lo. O cachorro congelou, revirando os olhos para cima e fazendo sons estranhos. Ela vomitou e o personagem principal perguntou o que aconteceu. O sistema relatou a ativação do sistema de amor genuíno. O personagem principal perguntou em choque o que era aquilo, pois não havia nada assim em sua vida passada. O cachorro sentiu amor genuíno pelo personagem principal, que ficou petrificado de choque. Os monstros voaram no ar sobre a cidade e Job gritou que queria ser obedecido, não bajulado. Job havia dito no passado que, se cronometrarem certo, em sua vida passada, ele estava aprendendo como invadir as masmorras dos jogos. Na sua frente havia uma caixa de diálogo. Em breve, mudança de personalidade na masmorra. Ele disse que, se não estivesse enganado, logo haveria uma masmorra nos lugares inferiores, onde se poderia mudar de identidade. Ele pairou sobre a cidade, o monstro à sua frente rosnou alto, com a boca bem aberta. O personagem principal disse que então, pela primeira vez, ele foi capaz de falar conscientemente com o guardião. Sorrindo, ele disse que, se encontrasse seu corpo, talvez pudesse utilizar sua consciência para se tornar ele mesmo novamente. Estalando os dedos, ele disse que isso significava que finalmente poderia se livrar desse corpo inútil e se tornar um demônio novamente. Erguendo o cachorro acima da cabeça, o personagem principal, rindo alegremente, disse que era um gênio e um vilão nato. O sistema estava passando por um processo de autorização sob o nome Job. A caixa de diálogo ficou vermelha e o sistema disse que nenhum jogador chamado Job foi encontrado. A ID do personagem principal foi mudada de Rei Demônio Job para recém-chegado Yong Yuan. Yong Yuan, amaldiçoando furiosamente, perguntou ao sistema como ousava dizer que um nome tão famoso não existia. O sistema respondeu irritado que ele deveria respeitar o sistema e que desde que ele renasceu, o mundo mudou. Não há mais Job, apenas Yong Yuan. Rangendo os dentes, o protagonista apertou o punho com raiva, olhando para a caixa de diálogo. Seus olhos se arregalaram em espanto. Franzindo a testa, ele disse que achava que parecia familiar, mas parecia ser realmente ele. A caixa de diálogo dizia: Yong Yuan, 19 anos, assassino, sem nível, guilda associada, guilda Fogo Sagrado. Ele disse que não pensava que esse novato fraco se juntaria à guilda e que seu comandante seria o responsável por sua morte. Lembrando como o dono anterior do corpo se lançou à batalha, ele sorriu e disse que não era surpreendente que ele fosse o primeiro a se sacrificar. Ele disse que isso significava que, usando sua personalidade, ele não só poderia manipular os novos recrutas, mas também se aproximar do comandante. Olhando para o cara de cabelo escuro, o personagem principal disse que era hora de acertar as contas. Levantando o rosto, ele disse que quando começasse a governar a guilda, todos os subordinados seriam apenas brinquedos em suas mãos. Andando pelos becos à noite, Yong Yuan disse que não esperava que ele fosse tão inexperiente e pobre, e que se não fosse pelo emblema da guilda, ele nem se incomodaria com aquele lugar. Ele caminhou por um corredor cheio de lixo, cobrindo o nariz com a mão. O personagem principal pensou que ali fedia. Houve um barulho na esquina à sua frente. Franzindo a testa, ele abriu os olhos e se perguntou se aquilo era perigo. O cara disse ao seu chefe que o garoto estava no quarto 109 daquele andar. Um cara de cabelo loiro e torso nu com 2 machados nas costas lhes disse para virar tudo de cabeça para baixo e olhar sob cada pedra. O personagem principal, olhando para eles, pensou que pela primeira vez viu uma pessoa e imediatamente sentiu uma ameaça. Isso era difícil de se acostumar. Franzindo as sobrancelhas, ele pensou que parecia que eles tinham vindo atrás dele, quer dizer, deste recém-chegado, e se ele não tivesse nada a ver, definitivamente se divertiria com eles.
Acariciando a cabeça do cachorro, ele disse que já que agora era seu seguidor, era hora de testar sua lealdade. Ele chutou o cachorro para a esquina. O cachorro correu pelo corredor e os caras correram atrás do cachorro. O cara exclamou que era seu cachorro. Outro cara perguntou por que ele estava correndo mais devagar que a criatura. O cara de cabelo loiro disse para parar de falar bobagens e que estavam usando aquele cachorro contra ele. O personagem principal saiu de trás da esquina e sorriu presunçosamente. Ele abriu a caixa e havia 2 distintivos nela. Pegando o distintivo de prata, ele olhou para ele em espanto e disse que aquele era o título de um fugitivo e que o fato de estar sendo caçado não era surpreendente. Ele disse que isso poderia influenciar o oponente e fazê-lo subestimar as forças. No jogo, essas pessoas são consideradas inimigas do povo. Olhando ao redor, ele pensou que os fortes que obtêm esse título se tornam os melhores assassinos, enquanto os fracos só conseguem fazer pequenas coisas e que parecia que ele tinha que trabalhar duro para sobreviver. Olhando no espelho, Jong Yuan disse que esse título de fugitivo poderia ser útil para que a guilda não prestasse atenção nele. Alguém apareceu atrás dele e disse que o havia encontrado. O cara de cabelo loiro cruzou os braços sobre o peito e disse que ele o enganou da última vez na masmorra e que não confiaria nele novamente. Ele mandou devolver os despojos que havia roubado. Após jogar o distintivo, o personagem principal disse que não estava interessado no saque. Após pegar o distintivo, ele disse com um sorriso que qualquer um que levantasse a voz para ele estava destinado a morrer. O cara balançou um machado coberto de eletricidade. Levantando a palma da mão, Jong Yuan perguntou se ele achava que poderia lidar com um machado tão pequeno. Suas pupilas se contraíram e ele pensou que tinha esquecido que não podia utilizar suas antigas habilidades. Ele deu um passo para trás, o machado passou voando por ele e cravou na parede. O cara, com um grande sorriso, disse para ele parar de perder tempo e simplesmente morrer, porque ele era apenas um assassino inútil. O personagem principal, feliz, lembrou que agora é um assassino. Ele pegou uma adaga na mão, então pulou para atacar. O cara, balançando seu machado, perguntou se ele queria mesmo tentar lutar. Passando correndo por ele, Jong Yuan pensou que só um louco faria algo assim e foi embora. Ao ouvir o grito, ele congelou. Uma multidão de caras perseguindo o cachorro gritou para o chefe que estavam ali. O personagem principal exclamou, chocado, que havia ainda mais deles. Ele se virou para a janela, saltou pela janela e disse que não tinha tempo para brincar com eles, que estava indo embora. Olhando para o portal roxo, ele perguntou por que uma nova masmorra tinha que aparecer justamente agora. Juntos com seus perseguidores, eles caíram no portal. Jong Yuan aterrissou com um sorriso do outro lado do portal. Um enorme monstro parecido com um verme se erguia atrás dele. Virando-se, o personagem principal pensou que era um monstro de alto nível e parecia que estavam encrencados. Energia violeta se reuniu na boca do monstro. Feixes de energia roxa dispararam ao redor do monstro e os garotos fugiram apavorados. Parado entre eles, o personagem principal sorriu e disse que esse verme costumava ser um dos seus seguidores mais fracos e que isso serviria de lição para eles. O impacto no chão quase o derrubou e ele xingou. Um verme gigante apareceu debaixo da terra na sua frente e começou a disparar energia roxa. O personagem principal, correndo, perguntou se ele sempre foi tão forte, dizendo que não havia percebido isso. Um feixe de energia roxa incinerou um cara próximo. Jong Yuan pensou que, por causa de sua classificação, nem os monstros da masmorra o notavam. Ele pensou por que não estava feliz e até achava isso de certa forma decepcionante. Levantando as mãos, disse que era melhor voltar à guilda e lidar com o que realmente importa. Enquanto isso, o monstro estava destruindo pessoas atrás dele. Notando algo, o personagem principal abriu a boca. A garota com a lança desviou do feixe de energia. O personagem principal pensou que essa pessoa parecia familiar. Se perguntou se já a havia encontrado antes. A garota tinha cabelo branco e olhos azuis. O personagem principal pensou que parecia ser a namorada do jogador anterior. Ele se perguntou como ele conseguiu uma gata dessa sendo tão fraco, pensando que a beleza não estava cancelada mesmo neste mundo cheio de poder. Coçando o ouvido, ele disse que não era da sua conta. Afinal, essa era a namorada do jogador antigo, então não lhe dizia respeito. A garota aterrissou no chão, o monstro abriu sua boca gigantesca acima dela. Jong Yuan, fugindo do local, pensou que quase esqueceu que tinha desbloqueado o sistema de amor genuíno. Um verme gigante atingiu o chão, o personagem principal pulou para o lado, segurando a garota nos braços. Ele pensou que não havia maneira melhor de conseguir amor genuíno do que salvando uma dama em perigo. Com uma piscadela, ele se desculpou com um sorriso pelo atraso. A garota respondeu dando um tapa em seu rosto. Ela se recompôs e o personagem principal, irritado, perguntou o que havia acontecido, já que ele estava apenas tentando ajudar. A garota saltou para o ataque, segurando uma lança envolta em energia. Ela balançou a lança, aterrissou graciosamente e o monstro caiu no chão. O personagem principal, um novato que não conseguiu se tornar um herói,
aplaudiu a garota, uma especialista que não precisava ser salva. Ela disse, com hostilidade no rosto, que não havia lugar para perdedores em sua família. Ela disse para ele morrer brincando com seu cachorro nesta masmorra de baixo nível. Jong Yuan perguntou sobre ser um perdedor, dizendo que ela não tinha ideia sobre seus verdadeiros poderes. Levantando uma sobrancelha, ele notou o que ela disse sobre família e disse que ela não era a namorada do jogador antigo, mas sua irmã mais nova, e parecia que eles não estavam nos melhores termos. Os caras maltrapilhos disseram que ele os levou para uma masmorra desse nível, enquanto se aproximavam de Jong Yuan, que estava sentado no chão. Eles disseram que seu grupo quase morreu por causa dele e sugeriram não falar e simplesmente matá-lo. Eles o cercaram e o personagem principal disse que não tinha para onde correr. O cara levantou o machado e o personagem principal franziu a testa. Alguém agitou uma energia rosa, derrubando as pessoas ao redor dele. O personagem principal olhou para os caras que haviam caído ao seu redor. A lança girou várias vezes no ar e a garota pegou a lança com uma mão de unhas negras. Ela estava de pé em uma rocha iluminada pelo sol brilhando através das nuvens. Levantando-se, Jong Yuan disse que pensou que ela tivesse ido embora. A garota disse que parecia que alguém não era mais tão inútil como antes. Ela disse que só o salvou porque viu como ele lutou bravamente. Nada mais. Virando-se, ela fechou os olhos e disse com um sorriso que estavam quites. O personagem principal, interrompendo-a, perguntou irritado quando ele se tornou inútil. Apertando a cabeça, ele queimava de raiva e gritou que antes todos e tudo se ajoelhavam diante dele. A caixa de diálogo dizia: "Parabéns por receber o amor genuíno de sua irmã, desbloqueado Kenai." Jong Yuan perguntou onde estava o amor genuíno, pois ela claramente falava com desdém. O sistema informou que quando o olho vigilante é ativado, ele mostra as habilidades do oponente e seu rank. Quanto mais brilhante a cor, mais forte e poderoso é o inimigo. Enquanto sorvia, o personagem principal disse que toda nuvem tem um lado bom, e essa habilidade é excelente, não pior do que seu olho sublime de sua vida passada. Ele decidiu testá-la, juntando as mãos envoltas em energia vermelha na frente do rosto. Ele pensou, olho vigilante, abrindo os olhos e ativando a habilidade. Olhando para os cadáveres de pessoas e monstros à sua frente, ele disse que com essa habilidade e o título de fugitivo, a batalha com seu principal inimigo não estava longe. Alguém apareceu sobre o cadáver do verme. Um cara de cabelo preto caminhou para frente envolto em uma luz brilhante. Jong Yuan, cobrindo o rosto com a mão, perguntou o que era aquilo, pois estava quase cego. O cara de olhos vermelhos, vestindo roupas pretas, tinha um rank SSS. O personagem principal, reconhecendo-o como Yada, disse feliz que ele estava na hora certa. Ele pensou, por que utilizou esse truque patético em sua vida anterior? Rangendo os dentes, disse que se não se vingasse, isso mancharia seu nome. Ele caminhou em sua direção, cerrando os punhos. Agarrando-o pelo colarinho, disse que finalmente se encontraram. Nos olhos de Yada, o protagonista disse com olhos piedosos que finalmente se encontraram. Acariciando-o na cabeça, ele disse com um sorriso que o irmão e a irmã lidaram bem com o perigo repentino na masmorra. Ele disse que se lembrava dele corretamente, sua irmã se chamava Jong-Ru, mas não se lembrava dele. O personagem principal disse, chateado, que seu nome era Jong Yuan. Ele estreitou os olhos para ele e pensou que em breve descobriria sua verdadeira identidade. Pessoas estavam indo para a Fortaleza de Pedra, e Yada disse que o portão deveria ter aparecido um mês depois. Mas por alguma razão, todas as masmorras que têm se formado ultimamente têm algum tipo de anomalia. Sentado à mesa cheia de pessoas, ele disse que todos os membros da União precisariam manter contato e ajudarem-se para evitar incidentes. O personagem principal, sorrindo, perguntou se eles achavam que isso os ajudaria no dia do julgamento, quando todos estariam em perigo. Ele disse que era ingênuo. Um copo de água quebrou, caindo no chão. O homem, seus olhos extremamente arregalados, a língua para fora, agarrou sua garganta e pediu ajuda. Yada, levantando-se da cadeira, perguntou o que estava acontecendo. Jong Yuan, parado atrás dele, colocou uma faca em sua garganta e pediu para deixar pressionar sua criação. Ele disse com um sorriso malicioso que, infelizmente, ele não faria parte de sua grandiosa transformação em demônio. Ele estalou os dedos e as cabeças das pessoas ao seu redor explodiram em fogos de artifício coloridos. Colocando a mão no rosto, o personagem principal riu maleficamente. Ele continuou rindo maniacamente. O homem perguntou se esse cara tinha enlouquecido depois de sair da masmorra de alto nível pela primeira vez. O fugitivo novato corou, inquieto de vergonha. Yada franziu a testa e disse que, de acordo com as informações, uma nova masmorra apareceria em 3 dias e eles precisariam estar prontos para lutar. Jong Yuan cruzou os braços e pensou que aquele homem sabia fingir indiferença, e ele odiava pessoas tão calmas e controladas. Ele pensou que era o personagem principal e
precisava encontrar uma maneira de se livrar daquele perdedor. Olhando para Yada espiando pela esquina, o personagem principal, segurando uma faca na mão, disse que ele estava sozinho e essa era sua chance de matá-lo. Assim que ele pulou da esquina, uma luz vermelha brilhou na parede. Várias torretas estavam apontadas para ele e ele levantou as mãos, sorriu sem jeito e pediu desculpas, dizendo que estava perdido. No banheiro, Yada estava em uma cabine. Seus olhos encontraram Jong-Yuan, que estava em pé na privada da cabine ao lado, e ele desviou o olhar, dizendo que tinha muito medo de sujeira e não queria se sentar. Sentado no galho de uma árvore sob a qual Yada estava deitado, ele pensou que se tivesse suas habilidades, não precisaria se envergonhar tanto e certamente conseguiria lidar com ele. Ele pulou da árvore e alguém gritou para o comandante que a masmorra havia aparecido mais cedo. Ele caiu no chão e o cara disse que o monstro da masmorra era um Kitsune. Yada perguntou se ele estava seguindo-o. O personagem principal, suando nervosamente, escondeu a faca atrás das costas, pigarreou e, assumindo uma pose, disse que estava na verdade seguindo-o porque o respeitava muito e queria acompanhá-lo na masmorra. Yada dispensou o assunto e disse que já tinha dito que seu nível era insuficiente e que se ele entrasse em uma masmorra dessas, não só não conseguiria se defender como também os atrasaria. O personagem principal disse que parecia que o comandante o estava subestimando e perguntou por que ele pensava que o atrasaria. Yada disse que ele precisou da ajuda de sua irmã na masmorra de insetos e qualquer um diria que ele não conseguiria lidar com uma masmorra de nível mais alto. Jong-Yuan perguntou se a experiência, habilidades e talento do comandante estavam em um estado crítico agora e que, olhando para toda a guilda, não havia jogadores que tivessem alcançado o nível S, muito menos monstros de masmorras de alto nível. Yada perguntou como ele sabia disso, já que era informação secreta da guilda. O personagem principal disse que, mesmo que seu nível não fosse alto, ele tinha a habilidade de identificar qualquer criatura viva. Piscando, ele disse que, como comandante, ele deveria saber que poderia contribuir muito para a guilda com essa habilidade. Ele pensou furiosamente que, na verdade, era o Rei Demônio. Não podia acreditar que estava se comunicando com o inimigo daquela forma e que qualquer um que o visse assim deveria morrer imediatamente. O personagem principal pensou que Kitsune era o primeiro monstro de nível superior que encontrou em sua vida passada e sabia o quão perigosas eram as anomalias. Lembrando-se de como ficou sobre a cabeça de um monstro gigante, ele pensou que com sua experiência não podia acreditar que não conseguiria derrotá-lo. Pessoas caminhavam entre vulcões em erupção, em fluxos de lava fervente. Jong-Yuan, apontando o dedo para cima, disse que a ferramenta mostrava que o Kitsune já esteve na boca daquele vulcão muitas vezes, e que, quando aparecesse, ele poderia determinar seu nível e habilidades. Yada se virou, levantou o punho e disse para os outros para acompanhá-lo, lembrando de agir rapidamente e não exagerar. Sorrindo, o personagem principal pensou que quando o monstro aparecesse, o vulcão entraria em erupção, e aqueles que ousassem irritá-lo morreriam no fogo. Ele pensou que isso era o que um rei demônio sinistro, astuto e obstinado deveria fazer. Tendo ficado para trás do grupo, ele se escondeu atrás de uma pedra. Jong-Yuan, sentado atrás da pedra, disse que apenas ficaria ali e esperaria pacientemente pelo Kitsune, e então começa a se tornar um demônio novamente. A lava estava entrando em erupção do vulcão e ele notou um animal próximo. Muitos Kitsune o cercaram e ele perguntou surpreso o que estava acontecendo. Os outros também estavam cercados por muitos Kitsune e o cara, rangendo os dentes, disse que havia muitos deles ali. Espiando de trás da pedra, o personagem principal perguntou por que estava tão diferente do que era antes, dizendo que havia muitos raposas ali. Ele perguntou qual deles ele havia domado. Energia roxa cintilava ao redor do Kitsune, sentado em sua cabeça, que aumentou de tamanho várias vezes, mostrando os dentes. Cercado por energia roxa, o monstro saltou para o ataque, abrindo bem a boca. Yada franziu as sobrancelhas enquanto se posicionava na frente do Kitsune, levantando sua espada. Ele passou 2 dedos sobre ela e disse que a água se transformaria em gelo, fogo em ouro, luz sagrada em formação de ataque. Energia azul cercou as pessoas atrás dele e subiu em uma coluna. Um fluxo de energia azul estava na frente do rosto do monstro. Ele avançou e a energia azul disparou contra seu oponente. O espinho, brilhando com energia roxa, voou pelo ar e perfurou o chão à sua frente. O Kitsune balançou a cauda, inundando seus oponentes com uma chuva de espinhos. Os espinhos no chão emitiam fumaça rosa. O personagem principal exclamou que a situação estava completamente diferente de antes, porque ele nem mesmo a havia melhorado ainda e já estava em sua forma final. Levantando a mão, Yada disse a todos para não entrarem em pânico e manterem a formação. Corações rosas cercaram o Kitsune. Um dos corações entrou no peito do cara, que corou e agarrou o peito.
As roupas do cara voaram pelo ar e o personagem principal disse que todos estavam encantados e incapazes de manter a formação e continuar o ataque. Sorrindo amplamente, ele sussurrou que, embora ela tivesse mudado um pouco, sua personalidade permanecia a mesma. Yada perguntou se ele poderia reconhecer as habilidades e características dela. Ele disse para ele dizer rapidamente o que fazer com tudo isso. Jong-Yuan ativou seu olho vigilante. Acima da raposa à sua frente estava a inscrição SSS mais Kitsune de gelo adulto, característica mista de ataques mentais e físicos, habilidades penas brancas, ataques que ignoram a defesa física e reduzem a mobilidade do alvo. Olhar encantador dispara corações que, ao acertar, removem as roupas do inimigo e baixam a temperatura corporal para negativo, podendo ser usado em conjunto com outras habilidades campo de geada permanente, ataque em área. A pena branca se transforma em uma agulha de prata e atravessa como um furacão, formando um campo de geada absoluto. Franziu o senho, o personagem principal pensou que, em comparação com sua vida anterior, as habilidades deste Kitsune haviam aumentado, e a habilidade de charme dela havia completamente imobilizado todos. Ele saltou para trás de uma rocha e Yada perguntou o que ele estava fazendo. Jong-Yuan disse que eles não podiam lidar com ela porque ela ignorava qualquer defesa física e ainda atacava. Então, se não recuassem agora, congelariam até a morte. Yada olhou para ele, fechando os olhos. Ele disse que o sistema mostrava que esta masmorra era apenas de nível intermediário, e ele não esperava encontrar um monstro tão perigoso aqui. Franziu as sobrancelhas, abriu os olhos e disse que, se continuassem lutando assim, as perdas seriam ainda maiores, então eles teriam que recuar. Envolto em energia azul, ele começou a correr e ordenou que saíssem. Impulsionando-se do chão, ele saltou no ar. Ele ativou seu escudo de luz sagrada e foi envolto por uma barreira mágica azul. Kitsune lançou corações mágicos, mas sua magia foi bloqueada pela barreira mágica. Alguém de pé atrás dele riu. A mulher perguntou com um sorriso se ele realmente queria despir todos. Ela era uma mulher com longos cabelos loiros, vestindo roupas pretas reveladoras. Kitsune olhou para ela com olhos amorosos. Yada e os caras nus abriram suas bocas em choque. Yada perguntou ao personagem principal o que ele estava fazendo. Jong-Yuan perguntou se não era óbvio. Disse que ele estava seduzindo a besta porque ela tirou todas as roupas deles, o que significa que ela estava sendo guiada pela luxúria. Ele pensou que se não tivesse aprendido sobre isso em sua vida anterior, teria pensado que tinha ficado louco. Apontando o dedo para o peito, ele disse que usaria sua própria arma contra o inimigo e se sacrificaria. Jogando o cabelo, ele disse que primeiro usaria sua beleza para atrair a atenção desta raposa e depois encontraria uma maneira de lidar com ela. Yada olhou para ele com perplexidade e nojo. O personagem principal bateu o pé enquanto fazia uma pose, piscou e pensou com desgosto que não só tinha que lidar com seu inimigo do passado, mas também tinha que morrer de vergonha vestido como mulher. Ele pensou que o antagonista estava se tornando cada vez mais humilhado. Kitsune imediatamente correu na direção dele e ele pulou no ar. Uma esfera de energia azul apareceu na mão de Yada e ele gritou para ele utilizar luz sagrada refinada. A coluna de energia azul apareceu na frente dele. O personagem principal disse que este é seu animal favorito. Ele disse para ele nem pensar nisso, porque ele não poderia se tornar o mascote da União. Ele jogou fora a peruca e as roupas de mulher, então caiu no chão ao lado de Yada. Ele tropeçou nele. Yada perdeu o equilíbrio e caiu. Uma nuvem de poeira se dissipou ao redor do Kitsune. O monstro envolto em energia abriu a boca com raiva. Yada olhou calmamente para o monstro e o personagem principal abriu a boca. Yada o cobriu com ele mesmo do ataque do monstro. Ele perguntou se ele estava bem. Endireitando-se, ele disse que tinha feito muito. Disse para ele sair que ele daria um jeito sozinho. A caixa de diálogo na frente do personagem principal disse: "Parabéns! A habilidade de teletransporte foi desbloqueada. Você pode se mover para qualquer local nas proximidades por 10 minutos por dia." Sorrindo, ele disse que foi por pouco. Parando Yada, disse que poderia lidar sozinho. Enquanto colocava a peruca, ele pensou que ninguém tem o direito de roubar o que é dele. O monstro à sua frente golpeou com uma pata enorme. Jong-Yuan esquivou rapidamente, saltando para o lado. Kitsune balançou a cauda e o personagem principal pulou. Ele começou a correr ao longo da cauda do monstro envolto em energia roxa. Kitsune lançou um coração mágico e ele desviou com um salto mortal. Aterrou de pé. O personagem principal foi refletido nos olhos de Kitsune. Ele ficou de pé no rosto do monstro. Sangue escorria de seu dedo. Fragmentos de memórias de seu conhecimento de uma vida passada piscaram antes dos monstros. Jong-Yuan pensou que este era o único animal em seu caminho para se tornar um demônio que poderia aliviar seu tédio e que não era para eles, iniciantes, tocá-lo.
um pequeno kitsune brilhou em suas mãos. O cara nu chamou Yada e apontou o dedo para ele. O personagem principal olhou para baixo, confuso. O cara perguntou o que estava acontecendo e se ele não derrotou a raposa. Outro cara perguntou o que ele estava fazendo. Yada se aproximou da pedra atrás da qual ele estava sentado e perguntou como ele estava se sentindo. O personagem principal disse que estava tudo bem. Yada perguntou o que havia acontecido com a besta. O cara perguntou se ele ia levá-la para si. Outro cara disse que eles a derrotaram juntos e que era mérito da aliança. Jong Yuan sorriu sem jeito, fechando os olhos. Ele disse que ela havia assumido forma humana. Nos braços dele estava uma garota com cabelos rosados que tinha os olhos fechados com cílios longos e estava dormindo. Ela abriu lentamente os olhos, sorrindo. O personagem principal pensou que ela o reconheceu. Olhando para sua janela de status, ele exclamou que seus pontos de experiência estavam aumentando. A garota ficou de pé no chão. Ele pensou que, como iniciante, estava destinado a seguir o caminho usual de ascensão. Acariciando sua cabeça, Jong Yuan pensou que felizmente eles não mataram o Kitsune, embora fosse bom fortalecê-la com o dom do sangue como na vida anterior. Mas pelo menos ele poderia salvá-la para suas próprias necessidades. Lembrando-se do verme gigante, ele pensou que, julgando pela situação atual, a trama era completamente diferente do que aconteceu no passado. Lembrando-se da luta contra Kitsune, ele pensou que o que permaneceu inalterado foi que ele poderia encontrar seus antigos camaradas. Lembrando-se de Jong-Ru, ele pensou que poderia melhorar suas habilidades pessoais e utilizar o conhecimento do mundo para coletar monstros mágicos. Pensando em como seus pontos de experiência estavam acumulando rapidamente, ele percebeu que não levaria muito tempo até que ele não tivesse mais que carregar o título de iniciante e alcançasse o nível do cara. Falando alto, ele perguntou como um iniciante poderia se tornar mais forte tão rapidamente. Apontando para ele perguntou se talvez ela só quisesse aproveitar a oportunidade para entrar no mundo humano. O cara com o machado disse que era muito perigoso porque a guilda pagou um preço alto para destruir todos os monstros que invadiram seu mundo. Então eles não podiam deixar isso acontecer novamente. As pessoas cercaram o personagem principal e alguém sugeriu matá-la agora antes que ela se recuperasse. Outra pessoa gritou para o personagem principal parar de ficar parado e fazer algo. Yada, colocando a mão no ombro do cara, disse a todos para se acalmarem. Ele perguntou ao personagem principal o que estava acontecendo. Jong Yuan disse a Kitsune para não ter medo porque eles não a tocariam. Ele disse que o Kitsune de gelo havia evoluído para sua forma final e foram domados por ele. Ele disse que a crise na masmorra tinha sido resolvida e que poderiam retornar. Yada pediu para ele esperar. Disse que ele nunca lhe contou como ele a tinha domado. Franziu as sobrancelhas. O personagem principal pensou que precisava inventar algo. Ele sorriu, disse que, como mencionou antes, consegue reconhecer a assinatura de energia de qualquer ser vivo. O ponto fraco do Kitsune é na testa, e graças a ele, desviando a atenção dela, teve a oportunidade. O cara disse ao capitão para não acreditar nele porque era muito suspeito. Outro cara disse que seu nível e força são tão baixos que é simplesmente impossível se aproximar de um monstro desse tipo, quanto mais domá-lo. Outro cara disse que ele costuma brincar com gatos e cachorros, mas desta vez ele insistiu em uma masmorra de alto nível. Deve haver algum motivo oculto. Yada disse ao protagonista que não importava exatamente o que ele fez, mas segundo as regras, ela precisava ser enviada para a federação da guilda. Os caras com facas disseram ao personagem principal para entregá-la para eles. Jong Yuan pensou que esses caras eram mais irritantes do que qualquer mosca. Perguntou com um sorriso o que aconteceria se ele dissesse não. O cara disse que o código claramente afirma que qualquer um pode matar um monstro em uma masmorra em busca de experiência e equipamentos. O outro cara disse que, como ele não quer fazer isso da maneira certa, fará da maneira errada. Apontando o dedo para eles, o personagem principal disse que se lembra de que há uma cláusula no código que afirma que outros membros da guilda não podem ser privados de seu saque. Ele perguntou se agora que o monstro da masmorra estava sem forças, estavam prontos para correr para a batalha. Yada disse para deixá-lo lidar com isso, pois poderiam conversar. Virando-se, Kitsune assobiou para a mão dele. O personagem principal removeu sua mão à força. Perguntou que tipo de guilda era aquela que não seguia seu próprio código. Perguntou se não era porque já era suficiente encontrar um monstro de nível tão alto, então estavam ansiosos para matá-la para aumentar seu nível e obter equipamentos. Virando-se, disse que estavam indo embora. Alguém bloqueou o caminho deles. Duas pessoas bloquearam seu caminho, assumindo uma postura de luta, e disseram que ninguém sairia porque ela não podia deixar a masmorra e partir para o mundo humano. O personagem principal se moveu instantaneamente atrás deles. Virando-se,
disse com um sorriso arrogante que eles não poderiam impedi-lo. Envoltos em energia azul, Yada apareceu atrás dele, balançando sua espada, pousou no chão. O personagem principal, segurando Kitsune em suas mãos, acabou atrás dele. Franziu o senho, pensou que ele era muito rápido. Virando-se, Yada disse que até que o perigo do Kitsune fosse determinado, não podiam permitir que ela saísse daqui e ele cuidaria disso. Kitsune mostrou os dentes nas mãos do protagonista. O sistema disse: "Parabéns! O nível do sistema de amor genuíno foi aumentado em 4. O módulo de habilidades está desbloqueado, visível apenas para o usuário e pode ser reutilizado um número ilimitado de vezes." Jong Yuan exclamou feliz que o sistema coletava valores não apenas dos jogadores, mas também dos monstros, o que era oportuno, pois não precisava mais se preocupar com como sair daqui. Ele ativou o módulo de habilidades, disse que a guilda deste cara ocupa o 3º lugar entre todas as guildas, então não vale a pena mexer com eles novamente, e além disso, o inimigo tem uma vantagem numérica, então esta é a única saída. Ele ativou as penas de cristal e Yada cobriu o rosto com a mão. O personagem principal e Kitsune estavam flutuando no ar, de costas um para o outro. Vários Kitsune estavam correndo pelo chão, e ele pensou que, na forma humana, essa habilidade se transformara em um ataque em grupo ao personagem principal e a Kitsune. Estavam correndo entre pequenos animais, e ele pensou que deveria apenas aproveitar a situação desesperadora deles e escapar. O sistema relatou que o flash instantâneo foi ativado, e Jong Yuan rapidamente avançou golpeando seus oponentes. Yada aproximava-se de Kitsune, que segurava energia roxa na mão. O personagem principal virou-se bruscamente. Os pequenos animais agarraram as pernas de Yada, prendendo-o no lugar. Ele se perguntava por que, de repente, ficara tão mais forte desde que era Lev Jong Yuan e pegara Kitsune. Vários animais se agruparam e golpearam o cara no peito, subindo então em sua cabeça depois de deixarem Yada no chão, pularam sobre ele. Ele disse irritado: "Formação de caça e sacerdote de ataque. Efeito grave na ferida." Virando-se, o personagem principal disse para ele jogar honestamente. O bastão preso no chão atrás das 4 pessoas com bastões disparou uma coluna de energia roxa para o céu. Uma onda de energia roxa afastou o personagem principal, Kitsune, e os animais. Eles caíram no chão, rangendo os dentes. Jong Yuan pensou que havia muitos deles, e nos ataques em grupo simplesmente não tinham igual. Ele voltou sua atenção para os magos com bastões, limpando o rosto, pensou na formação fundamental. O personagem principal correu rapidamente em direção à coluna de energia e realizou um ataque somatório no ar, pulando para frente. O cara o olhou espantado, o personagem principal acertou um dos caras no rosto e o cara voou para longe. Virando sua atenção para o cara, o personagem principal balançou seus punhos, franzindo a testa e semicerrando os olhos. Ele se virou, Yada atacou com sua espada e o personagem principal desviou saltando para o lado. Jong Yuan rangia os dentes e pensava que isso não parecia terminar bem. Yada franziu a testa, concentrado, e brandiu sua espada envolta em energia azul. Um redemoinho de energia azul disparou para mais à frente. O personagem principal, semicerrando os olhos, pensou que agora não era páreo para ele. Olhando para Kitsune, ele pensou que o tempo do flash logo expiraria e ele precisava pensar rapidamente em algo. Ele a cobriu com ele mesmo. Jong Yuan e Yada ficaram um de frente para o outro. Yada perguntou se ele não tinha problemas suficientes. O personagem principal respondeu que não foi ele quem criou os problemas porque começaram tudo. Com os braços estendidos, ele perguntou se isso era de acordo com as regras de sua guilda. Ele disse que cuidaria do monstro e então cuidaria dele. Yada olhou para ele em silêncio. O cara gritou que estava indo abertamente contra a guilda e eles não podiam deixá-lo ir. Outro cara perguntou como ele ousava provocá-los quando ele próprio estava em desvantagem. Levantando o punho, Yada disse-lhes para pararem de discutir. Ele disse ao personagem principal que depois da invasão, a guilda mata o monstro ou o envia de volta ao calabouço. Fechando os olhos, ele disse que poderia tirá-la daqui, mas primeiro precisavam verificar seu nível de segurança, e antes de se certificar de que ela era inofensiva, ela precisava ser monitorada 24 horas por dia. Sorrindo maliciosamente, Jong Yuan disse que estava esperando por ele dizer isso, e ele próprio a vigiaria. Kitsune, olhando para ele, pensou que ele queria levá-la daqui. Nuvens flutuavam pelo céu azul acima da fortaleza de pedra. Kitsune levantou a cabeça e disse que isso era estranho. Ela perguntou o que era. Estava usando um capacete com cabos. O sistema relatou a conclusão do teste Rank. O personagem principal disse que foi por isso que ele conseguiu derrotá-la, porque o nível de Kitsune caiu de SS Plus para E após a transformação. Ele perguntou
perguntou o que aconteceu porque era estranho. Yada disse que parecia que ela só podia controlar habilidades de Rank SS Plus na forma animal, o que era muito bom, pelo menos iria salvá-los das vantagens desse cara. Os caras riram e disseram que um novato come um novato e o monstro do calabouço, que originalmente era incrivelmente forte, caiu para o rank mais baixo depois de seguir este noob. O personagem principal perguntou com um sorriso se eles poderiam ir. Ele pensou que estava muito preguiçoso para discutir com eles e eles definitivamente conseguiriam. Yada parou e disse que agora era a vez dele. Jong-Yuan perguntou qual era o ponto de verificar seu rank, já que ele era apenas um iniciante. O sistema relatou que a verificação foi concluída. Rank. Kitsune pensou felizmente que ela e seu dono tinham o mesmo rank. Acenando com a mão, Yada disse para levá-la à sala de logística. Ele pensou que seu rank não tinha aumentado, mas o modo como ele agiu no calabouço não parecia bom. O personagem principal pensou que essa comoção finalmente havia acabado, e agora ele podia continuar calmamente com seu plano. Assistente Ding Chang perguntou a Yada o que viria a seguir. Yada disse que ultimamente tem havido cada vez mais monstros se transformando em pessoas, então ele terá que ficar de olho nela e em Jong-Yuan. Ele disse a Ding Chang para relatar imediatamente se algo estranho acontecesse. Ding Chang assentiu com a cabeça e obedeceu ao registro do calabouço. A garota disse: Distrito Binjiang, Rua Zhonggan, nível D, instância número 2673. Ela perguntou se ele tinha certeza de que queria partir para lá sozinho. O personagem principal perguntou com um sorriso se parecia que ele estava brincando. Ele disse que agora era o novato mais famoso da guilda e ninguém ia se juntar a ele. Ele descobriu um novo talento: a autodepreciação de um iniciante. O cara disse que este tolo de baixo nível decidiu partir sozinho para o calabouço de Rank D. O outro cara disse que ele nem sabia o quão cruel e assustadora é esta instância 2673. O cara de capuz disse que muitas pessoas de Rank D morreram lá e agora muitos têm medo deste lugar. Kitsune, franzindo a testa, perguntou ao personagem principal por que essas pessoas sempre são tão desagradáveis. Jong-Yuan disse para simplesmente ignorá-los, porque a ignorância deles só os levaria a poupar. Virando-se, ele disse com um sorriso astuto que apenas ele sabia que esta amostra continha a 2673. A garota levantou o dedo e perguntou quais equipamentos e adereços ele precisava. Ela disse que, como ele estava sozinho, dariam a ele mais alguns kits de primeiros socorros. O personagem principal disse que não precisava de nada além de vinho. A garota perguntou surpresa se ele estava indo lá de férias. O personagem principal disse que então trocaria todos os pontos do último calabouço por vinho. A caixa de diálogo diz que ele tem 2.469 pontos. Ele pensou que simplesmente consideraria isso uma viagem legal para ver velhos amigos. Jong-Yuan e Kitsune se encontraram na frente da entrada do calabouço 2673, envolto em energia azul. Três caras chamaram Kitsune e perguntaram por que ela estava andando com esse perdedor patético e infeliz. Ele a chamou para o seu rank desperto. O personagem principal ativou o olho da perspicácia e diante dele estava Zur, o capitão da Legião Negra, rank A. Atrás dele estavam dois caras de rank C+, e D+. O personagem principal pensou por que essas pessoas estavam aqui, porque o calabouço 2673 é de nível D. Zur disse para Kitsune se juntar a ele porque ele a ajudaria a subir rapidamente de nível. Jong-Yuan semicerrou os olhos e pensou que tinha muito a fazer e não queria perder tempo conversando com eles. Ele ativou sua habilidade de flash instantâneo e Kitsune desapareceu na frente dos caras. O personagem principal agarrou os caras pela cabeça, braço e perna. Em breve, eles estavam caídos em um monte no chão. Ele levou Kitsune junto, segurando sua mão. Parado na frente do portal, Jong-Yuan disse que este calabouço tem muitas correntes subterrâneas e ventos fortes que transportam jogadores aleatoriamente para diferentes áreas. Ele disse para Kitsune ser cuidadosa e não se perder. Eles entraram no portal. Havia muitos redemoinhos acima do chão. Kitsune estava deitada no chão. Ao se levantar, viu o personagem principal próximo, esfregando os olhos. Ela perguntou o que estava lá. Semi-cerrando os olhos, o personagem principal disse que parecia que eles estavam atrasados. O chão à frente deles estava coberto de cadáveres ensanguentados. Ele disse que aqui houve um banho de sangue. Pessoas correram pela grama, matando pequenos pássaros que encontraram no caminho. O cara levantou a cabeça, as patas do pássaro o levantaram do chão e ele largou as patas e o vento balançava a grama. Kitsune, ao lado do personagem principal, perguntou por que estavam sendo atacados, já que esses monstros selvagens não são capazes de lutar. O personagem principal disse que mesmo sendo fracos, eles ainda são presas, e alguém usando uma técnica de ataque em grupo mata todos
alunos e drena a experiência deles. Baixando os olhos, Kitsune disse que eles eram muito patéticos. Jong-Yuan olhou para ela com espanto, levantando a cabeça, ele falou pensativamente sobre os sons. Uma forte rajada de vento soprou. A força do escudo que cercava o pássaro era de 19%. As pessoas atiraram magia nele. Sênior Zur cruzou os braços, descontente, apressou os outros e disse que eles já haviam perdido muito tempo nesta masmorra DL. Algo se moveu na grama. O personagem principal olhou para fora da grama e disse que entendeu quem fez aqueles sons. Kitsune perguntou se ela sabia. Jong-Yuan disse que era um fênix do vento, a segunda besta mais importante para ele, e que uma vez foi acidentalmente envenenado com um veneno do tipo terra. Ele fugiu para esta masmorra onde essa criatura específica o curou. Ele disse que foi intimidado por muitos, porque seu poder de combate era próximo de zero, mas ele fortaleceu essa criatura no monstro de cura único com atributos de combate. Ele se lembrou de como um enorme fênix branco se sentou em sua mão ativando o olho da visão. Ele disse que os níveis desses caras eram mais altos do que os da masmorra, e a experiência que eles ganham aqui não será suficiente para eles. Ele disse que era estranho que eles ainda estivessem aqui. O personagem principal disse que eles não pensariam nisso por enquanto, porque primeiro precisavam recuperar o Fênix do Vento. Abrindo o painel de habilidades, ele pensou que eram mais fortes e havia mais deles, e não poderiam agir precipitadamente. Zur apertou firmemente a lança em sua mão, fazendo um movimento. Ele disse que ainda tinha uma dúzia de masmorras para enfrentar. Notando algo, ele virou em espanto. O chão sob seus pés estava coberto de gelo, congelando suas pernas. O personagem principal pulou da grama, ao lado do Kitsune envolto em uma aura roxa. Ele assumiu uma pose e pediu desculpas dizendo que precisava dessa besta. Zur perguntou de onde ele veio e se ele ousava partir contra a Legião Escura, colocando a mão na testa. Jong-Yuan fechou os olhos e disse que não importava quem ele era. Saltando para o ataque, ele rangia os dentes e disse que o importante era que eles não levariam nada dele. Os caras abriram a boca espantados. O personagem principal tirou a espada da bainha. Cortando as correntes com sua espada, ele disse especialmente o que me pertence. Zur disse que seu equipamento era de nível D máximo. Ele perguntou se ele era um novato que não conhecia as regras. Sorriu dizendo que lhe ensinaria uma lição. O código da guilda estipula que nenhum jogador pode interferir nas batalhas inacabadas de outras guildas nas masmorras para tirar o que foi capturado. Ele disse para ele sair daqui se ele pudesse pensar um pouco. Jong-Yuan, apoiado em sua espada, disse com um sorriso que, já que ele estava falando sobre isso, ele se perguntou se havia uma regra de que um não deveria partir longe demais. Ele perguntou como eles viam em uma classificação de jogadores da masmorra DL e causaram um massacre aqui com o nariz empinado e ele trouxe um monstro para a guilda. Ele disse que estava bom, mas veriam se ele tinha perdido a cabeça. Zur se lançou ao ataque com uma lança, sorriu largamente enquanto cravava sua lança. Disse para ele morrer e o protagonista bloqueou o ataque com sua espada. Mandou Kitsune ter cuidado. Kitsune assentiu e obedeceu. O segundo cara acertou sua lança atrás do personagem principal, e Kitsune, cercada por energia roxa, fugiu para o lado. O cara com a cicatriz foi envolto por energia azul. Os dois se lançaram com uma lança, e Jong-Yuan recuou. O personagem principal agarrou suas lanças com as mãos, rangendo os dentes. Pensou que o nível deles era muito mais alto que o dele, e que seus equipamentos eram pelo menos várias vezes melhores. Suas pernas tremiam sob a pressão deles. Os caras à sua frente sorriam maliciosamente. Acenaram com suas lanças, e o personagem principal deu um passo para trás. Zur perguntou se ele não percebia que todos os seus truques eram tão ostensivos quanto seu rosto. Saltando para o ataque, gritaram para ele morrer. Sua pressão pressionava Jong-Yuan contra a árvore. Virando-se, Kitsune chamou por ele, limpando o sangue da boca. O personagem principal pensou que tinha sentido dor por muito tempo. Disse que em sua vida anterior, todas as suas batalhas eram avassaladoras e terminavam instantaneamente, o que era muito chato, mas a dor que acabara de sentir parecia reacender sua sede por batalha. Correndo rapidamente para a frente, jogou um dos oponentes para o ar. Zur perguntou como esse novato poderia ser tão rápido. Virando-se, Jong-Yuan perguntou com um sorriso se ainda parecia ostensivo para eles. Ergueu a espada e disse para não se superestimarem, porque era cedo demais para tomar qualquer decisão. Pensou que, mesmo que os níveis de seus oponentes fossem mais altos que os dele, com a habilidade flash instantâneo no combate corpo a corpo, ele tinha uma vantagem de velocidade 6 vezes maior. Zur bloqueou seu ataque e o protagonista pensou como poderia ser mais rápido que ele. Franziu o senho, pensando que ele mesmo tinha desacelerado. Lembrou-se de uma caixa de diálogo que dizia que a habilidade de teleportação havia sido desbloqueada, com a qual poderia se mover para
para qualquer local próximo por 10 minutos ao dia. Em seguida, lembrou-se de como utilizou a habilidade Flash instantâneo quando entrou na masmorra pela primeira vez, e agora a habilidade estava recarregando. O cara com a lança atacou-o por trás e o personagem principal virou-se. O cara saltou, girando sua lança envolta em energia azul para atacar. O personagem principal franziu o senho. Uma corrente de energia azul derrubou seus oponentes, mas eles permaneceram de pé. Zur praguejou e gritou para atacarem todos juntos. Havia várias pessoas na frente de Yada, envoltas em uma aura azul. O personagem principal pensou que um grupo de despertos de classificação D estava lutando contra a classe C. Perguntou-se se eles não tinham ideia do que estavam fazendo. Pensou que parecia que ele não seria de nenhuma ajuda nessa batalha. Enquanto saía, levou Kitsune consigo e pensou que esse cara sabia como atrair a atenção de todos, atraindo a atenção para onde quer que fosse. Ao se aproximar do Fênix da cadeia, pensou que isso significava que por enquanto ele poderia buscar com segurança seu animal de estimação. Alguém bloqueou o caminho deles, o cara do machado, e o cara da espada disse para ele nem pensar em pegar o saque deles. Abrindo a caixa de diálogo, Zhongyuan disse para Kitsune utilizar a habilidade Olhar Encantador. Kitsune, cercada por corações mágicos, utilizou um olhar encantador e correu rapidamente para frente. Kitsune acertou o cara com o joelho. O personagem principal afastou o cara com seu punho e se aproximou do pássaro levantando sua espada. Ele cortou as correntes que prendiam o animal e depois de acariciar o Fênix, disse que tudo estava bem e ele estava seguro. Os olhos do pássaro ficaram vermelhos de raiva. Levantando a cabeça cercada por energia roxa, o Fênix soltou um grito alto. Zhongyuan disse que isso era ruim e o Fênix do Vento ficou furioso. Kitsune, franzindo a testa, correu para frente. O Fênix, abrindo o bico, atingiu com um impulso mágico. Fênix do Vento, nível D, mais jovem, habilidades de cura do vento, ataque de onda sonora criando um vórtice de tornado a partir do ar, causando dano em área. Esfera de vento, forma uma barreira de ar que protege contra ataques físicos e feitiços. O personagem principal, agarrando Kitsune, pulou para o lado. O tornado girou ao redor de Yada e das pessoas com quem ele estava lutando. Os caras mal conseguiam ficar de pé contra uma forte rajada de vento. Olhando para o Fênix, Zhongyuan disse que ele sempre foi muito obediente e nunca atacou outras criaturas, mas agora ele deve estar muito bravo. Franzindo a testa, disse que ele precisava ser acalmado rapidamente, caso contrário ninguém sairia vivo daqui. Ele passou o dedo pela lâmina da espada, correndo para o Fênix. O personagem principal pensou que em uma vida passada, ele era sua besta mais obediente e deixava ele ser assim nessa. Ele pulou no pássaro, levantando a mão. Fênix se virou e ele exclamou que tinha percebido ele. Fênix utilizou Esfera de Vento, uma habilidade que cria uma barreira de ar esférica que prende o oponente no estado de cura, bloqueando o sangue e restaurando todas as funções vitais das formas de vida dentro da barreira. Girando sua espada, Zhongyuan disse que sua espada fraca não conseguia penetrar esta esfera de forma alguma. A esfera mágica ao redor dele virou roxa e ele disse que estava encolhendo. Perguntou se ele seria esmagado em purê. Yada se virou rapidamente e Kitsune chamou por ele tremendo. O protagonista cerrou os dentes, sorrindo constrangido, disse ao pássaro para olhar porque ele trouxera algo saboroso. Em sua mão havia uma garrafa verde. Ele disse que, embora não o conhecesse, costumavam ser bons amigos e lutaram lado a lado. Ele disse que sabia que ele não era nada do que mostrava ser, senão não teria vindo aqui para falar com ele sobre os velhos tempos. O personagem principal abriu a tampa da garrafa, um brilho apareceu nos olhos do Fênix. A esfera ao redor de Zhongyuan se quebrou em fragmentos. Um fio de energia vermelha o cercou e ao Fênix. Ele caiu no chão. O nível do personagem principal subiu de E para D. As caixas de diálogo dizem que a besta está dominada. O valor da experiência aumenta em 500 pontos. Itens recebidos: arco e flechas com pontas afiadas, acessórios recebidos, anel dimensional de armazenamento, no qual você pode armazenar animais de estimação, equipamentos, consumíveis e muito mais. Olhando para o anel, Zhongyuan disse que com essa piada seria mais fácil carregar um grande número de itens consigo. Sorrindo, disse que tinha suportado tudo isso por tanto tempo e precisava descansar. Então, daria a ele vinho. Os irmãos Zur disseram que não deixariam isso tão fácil e que a Guilda do Fogo Sagrado se arrependeria. Yada chamou Ding Chang e perguntou por que ele não o informou que alguém estava entrando em massa nas masmorras de baixo nível. Ding Chang coçou a cabeça e pediu desculpas, dizendo que não sabia disso. Eles apenas congelaram todos na Legião Escura e ele não achou que fosse assim. Olhando para eles, o personagem principal pensou que parecia que esse cara tinha enviado alguém para segui-lo. E não é surpresa que o resgate não tenha acionado o sistema de amor genuíno. Ele se perguntou se ele pensava que ele era suspeito. Virando-se, pensou que não importava e precisava sair daqui o
o mais rápido possível. Yada chamou por ele, pediu para esperar. Disse que não esperava que ele soubesse tanto sobre a masmorra 2673. Perguntou de onde ele obteve a informação de que a besta local poderia ser domada com vinho. Estreitando os olhos, perguntou se ele estava escondendo algo dele. O personagem principal sorriu, franzindo a testa. Várias pessoas saíram do portal, dizendo a Yada que ouviram que estavam lutando contra a Legião Escura e vieram ajudar. Yada, com uma espada apontada para o personagem principal, disse que tudo estava bem. Havia apenas um pequeno problema. Kitsune olhou para ele com hostilidade e ele disse ao protagonista que agora o mais importante era explicar-se. Ele disse que podia ver os dados das bestas, mas isso não explicava que ele sabia mais do que os outros sobre o Fênix Ventoso, porque até tomou o vinho antecipadamente, lembrando como Jong-un lutou com os irmãos Zur. Jin Chang coçou o queixo e disse que o Sênior Zur é um classificado e não poderia resistir a ele por tanto tempo. Então, sua força definitivamente não é classificada como ER. Ele disse que havia muitos oponentes e um jogador normal teria sido cercado e morto quase instantaneamente. O personagem principal sorriu e disse que não esperava que ele fosse seguido e que foi descuidado. Yada acrescentou que ele já havia mostrado que pode transformar monstros em humanoides, então há muitas suspeitas. O cara perguntou se este cara era um monstro ele mesmo. Outro cara concordou e disse que ele se juntou à guilda muito cedo. O primeiro cara disse que seu desempenho recente também era muito suspeito. Energia azul envolveu a espada, e Yada disse ao protagonista que estava dando a ele uma última chance para se explicar cercado por homens armados. Jong-un pensou que uma das principais guildas com um jogador de classificação S estava pronto para lutar contra ele sozinho. Ele pensou que sentia como se tivesse sido um rei demônio em uma vida anterior. Sorrindo, ele pensou que em seu estado atual como iniciante, não havia como ele vencer. Mas o rei demônio se destacava mais do que apenas sua força, colocando a mão no ombro de Kitsune. Ele disse para ela se afastar. O personagem principal disse que, como esperado, nada poderia ser escondido do capitão. Ele disse que sua classificação agora foi promovida para D. O cara perguntou como isso era possível, e se ele realmente foi promovido. Outro cara perguntou como ele conseguiu isso tão rapidamente, já que é muito difícil aumentar a classificação. Outro cara disse que ele realmente era um monstro, fechando os olhos. Jong-un disse que era um iniciante, mas neste mundo todos têm seus próprios talentos e habilidades. Ele disse, por exemplo, um capitão proficiente na habilidade de Guerra Santa de classificação S. Acariciando Kitsune na cabeça, ele disse que também há novatos como ele, que só sabem ver dados e têm animais de estimação pequenos. Ele deu um passo à frente, assumindo uma postura de luta com sua espada. O personagem principal perguntou, desde que ele é tão forte, se ele ousa lutar com um novato como ele, sem utilizar quaisquer habilidades. Yada exclamou surpreso que o cara perguntou se ele era completamente estúpido por desafiar o capitão. Eles disseram que o capitão ainda tinha força de classificação S, mesmo que não usasse habilidades, e os atributos e níveis poderiam destruir esse novato instantaneamente. O personagem principal disse que ele vai vencer, ele vai contar tudo o que ele realmente quer saber. Ele perguntou se ele concordava. Yada fechou os olhos e disse, se isso resolvesse o problema. O personagem principal ficou de frente para ele. Yada balançou sua espada bruscamente na frente de seu rosto. A lâmina voou bem na frente de seu rosto. O personagem principal balançou sua lâmina em resposta. Eles cruzaram suas lâminas. Yata olhou para ele com espanto. Jong-un pensou que era esperado de um classificado S. Ele pensou que seu braço deve estar quebrado se continuasse a bloquear seus golpes, balançando sua lâmina. Ele pensou que nesta luta ele ia confiar apenas na espada. Um dos observadores perguntou se ele estava trapaceando porque este novato repeliu o ataque do capitão. Levantando sua espada, o personagem principal correu para atacar e alguém exclamou que esta era uma batalha muito intensa. Eles cruzaram suas espadas novamente. Yada disse que sua força está no nível de classificação. E Jong-un perguntou se ele achava que novatos não poderiam ser tão capazes. Sorrindo, ele disse que admitia que sua habilidade refinada de luz sagrada era realmente muito poderosa. Ele disse que aqui, sua habilidade de esgrima que ele havia aperfeiçoado tão duramente e arduamente era inútil, era uma mentira absoluta. Yada abriu os olhos surpreso. O personagem principal disse que pessoas fortes como ele, que também têm bons atributos além disso, não têm igual. Ele disse que ele transpira todos os dias, se exercita, pratica esportes, mas é simplesmente inútil. Ele se acostumou com o papel e contou ainda mais mentiras descaradas. Yada perguntou se ele queria dizer que desenvolveu todas as suas habilidades sozinho, cerrando os dentes.
Jong-Yuan disse que ele vinha coletando dia após dia e noite, constantemente analisando e obtendo novas informações como um novato de classificação E. Ele suportou inúmeras dificuldades pulando no ataque. Ele perguntou se ele fez isso para acabar sendo considerado um monstro. Yada, bloqueando o ataque, disse confuso que isso não era o que ele queria dizer. Os espectadores disseram tristemente que estavam errados em suspeitar dele. Sorrindo, o personagem principal pensou que essa era uma vitória. Ele perguntou se diante dos olhos deles, pessoas com habilidades fortes e esforços humanos eram realmente tão inúteis. Ele pensou que a arma mais poderosa do demônio era a sugestão. 3 dias depois, sede da guilda Holy Fire. Kitsune, sorrindo entregando um pedaço de maçã, disse ao personagem principal para comer. Jong-Yuan perguntou ao médico o que havia e se ele estava vivo. O médico disse que ele tinha múltiplas fraturas por todo o corpo, ruptura muscular, hemorragia intracraniana, danos maciços para os órgãos internos e, de acordo com o diagnóstico, ele já poderia se preparar para um funeral. Yang Ming, 26 anos, médico da guilda Holy Fire, pediu desculpas e disse que deveria ter se controlado. Yang Ming disse que foi um milagre que ele tenha duelado com um capitão de classificação S e não tenha sido cortado em pedaços. Coçando a parte de trás da cabeça, o personagem principal, rindo, disse que isso não era nada. Yang Ming disse que ninguém o elogia, disse que a única razão pela qual ele ainda está vivo é por causa do Fênix Ventoso que o curou com sua habilidade. Ele disse que graças a ele muitos dos ferimentos fatais em seu corpo estão gradualmente cicatrizando. O protagonista afagou o pássaro e Yang Ming perguntou se era porque ele come muito. Jong-Yuan respondeu que ele estava apenas se recuperando. Sorrindo, Yang Ming disse que se ele não se envolvesse em nenhum problema, ele poderia se recuperar completamente em poucos dias. Yada, virando-se, disse que agora que ele está certo de que nada ameaça sua vida, ele está calmo. Sorrindo, o personagem principal agradeceu por sua preocupação e pensou que agora que ele o trata assim, ele não precisa mais se preocupar com suspeitas. Em pé na frente da porta, Yada disse que havia mais uma coisa. Ele disse que todos na guilda admiram seu espírito e força de vontade. Na cesta de frutas havia muitas notas desejando-lhe uma recuperação rápida. Yada disse que, embora domar monstros seja uma habilidade rara, não é proibido. Ele disse que da próxima vez para chamar alguém da guilda para ajudar em vez de agir por conta própria, ele fechou a porta atrás dele. O personagem principal, com uma expressão insatisfeita no rosto, perguntou por que este tolo estava constantemente se agarrando a ele e também o advertiu para não andar sozinho. Olhando para o pássaro em sua palma, ele disse que havia concluído com sucesso esta missão e as habilidades médicas do Fênix Ventoso não foram em vão. Acrescentou que este buff é também uma descoberta incrível para qualquer novato vento de cura. B, um buff de grau médico que impede o alvo danificado de deterioração natural e permite regeneração lenta, mas constante duração permanente, até dissipada, observa a brisa da primavera. Revive as árvores e a grama e o tempo cura as feridas do passado. Fonte Fênix do Vento. Jong-Yuan perguntou por que seu nível não mudou, já que isso não aconteceu quando ele domou o Kitsune, olhando para a caixa de diálogo. Ele disse que não há Fênix do Vento no sistema de amor genuíno. Olhando para o pássaro, ele perguntou se ele ainda duvidava dele como seu dono jogando para Kitsune. Ele disse para criar um bom e dizer-lhe por que ela era leal a ele. Kitsune levantou o dedo indicador e disse, porque o dono é muito bonito. Quer seja um olhar inocente em um vestido de mulher ou uma expressão tímida em seu rosto e roupas meio desabotoadas, o personagem principal parou ela cobrindo sua boca com a mão. Tendo gravado sua boca, ele se deitou na cama e pensou que subjugar um demônio não era o mesmo que obter um coração. Ele pensou que isso era verdade, afinal ele não transformou a irmã de Jong-Yuan em um animal de estimação. Ele pensou que em sua vida anterior, o Fênix do Vento era leal a ele, por causa do poder que ele lhe deu quando as pessoas mataram seu monstro gêmeo Fênix de Fogo, e agora ele não só não lhe deu o poder, mas também o enfraqueceu a tal ponto que ele suprime seu pensamento sobre talvez desenhá-lo um cartão falando sobre sonhos ou algo assim. Jong-Yuan disse que ele precisa se esforçar mais e não olhar para o que ele tem agora, porque quando ele se torna um demônio novamente, ele estará no comando. Olhando para cima, ele se perguntou se ele voltou 7 anos, e isso significava que o Fênix de Fogo ainda não havia sido atacado pelos despertos, levantando o pássaro por suas asas. Ele se perguntou se isso significava que para conseguir o coração do Fênix Ventoso, ele precisava salvar sua esposa lembrando o fogo. Chegamos ao final do resumo desse Malwa. Inscreva-se e coloque o like para bater a meta de 100 curtidas. Se quiser a parte 2, só pedir nos comentários o nome do Malwa fixado no primeiro comentário.